Ok, então vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. No vídeo anterior a gente criou as duas funções aqui, que foram a delete cliente e a consulta dataset, e a gente já fez o teste dessa função aqui, consulta dataset. Agora nós vamos criar aqui a nossa última função da nossa classe aqui, CAD-cliente, que é a função para retornar um data header. Ok? Então vamos lá. Vou pôr public function consulta data header. Os parâmetros vão ser os mesmos aqui, tá? Então vou pegar esse parâmetro aqui, vou colar aqui, ele vai retornar um data header, ok? Retornando aqui o data header. Então a nossa função aqui, a declaração dela completa ficou assim. A gente passou os parâmetros e eu estou retornando aqui um data header. Então, para a gente fazer o retorno dessa função, a gente precisa ter um data header. Então vamos criar ele aqui. Din dr as data header. Criamos que vai ser o nosso retorno, né? Então, como ele está retornando aqui um data header, a gente tem que retornar um data header. A nossa din banco as new data access, né? Que é o nosso banco de dados. Try. Vamos copiar aqui o try. Bom, então a gente tem que passar, receber o data header aqui. Eu vou pôr o dr, vai ser igual a banco ponto, e vai receber o nosso data header aqui, SQL, e os parâmetros. Ok? Bom, depois que a gente já recebeu aqui os parâmetros, né? No caso, deixa eu mudar essa função. Essa função aqui a gente não precisaria realmente retornar o data header lá, no caso, no cadastro do cliente, né? Aqui direto aqui no design. Como que a gente já criou aqui as propriedades, o que a gente pode fazer? Preencher as propriedades com o valor do data header. Por quê? Nessa consulta aqui, eu vou fazer uma consulta para retornar apenas um cliente no modo de edição. Tá? Então eu quero saber qual que é o cliente que eu vou abrir, exibir na tela para poder fazer a alteração. Aí eu vou ter esse código que eu vou passar aqui nessa consulta e eu vou retornar ele como um data header para eu poder fazer a alteração lá. Então eu já posso fazer a leitura dele aqui e retornar ele aqui. Então, ao invés de um data header, a gente retornar deixa eu dar um boolean, ok? Então eu tenho o data header normal que a gente vai precisar para receber o retorno da consulta lá no data access, né? E eu preciso então do retorno aqui, de retorno as volume igual a true. Vamos por falso. Aí qual que é o próximo passo? Eu preciso ler esse data header, né? Então vou pôr dr.read. Criei um loop aqui para a gente fazer a leitura. Aí eu já vou colocar os parâmetros aqui dentro do meu data header, tá? Então eu vou colocar assim, a minha propriedade nome, eu tenho a propriedade nome, vai ser igual a dr, e qual que é o meu campo? O meu campo lá é o nome, ok? Aí o endereço, a minha variável endereço aqui, né? Que é a minha propriedade, no caso, vai ser dr endereço
Aí eu tenho o número, né? Deixa eu ver aqui as propriedades. Eu tenho o número e o telefone para passar. Então vamos lá. Número se igual ao dr número e o telefone. Telefone. E aqui tem que pôr o número entre aspas. Que é o nome mesmo do campo do meu banco de dados, que eu estou retornando dentro do meu data reader aqui. No caso, lá no banco de dados a gente definiu que apenas alguns campos que seriam obrigatórios, né? Então, para não dar erro na leitura aqui dele tentar passar um campo nulo para dentro da propriedade, a gente poderia verificar se não fosse null, né? Essa informação para não dar o erro, ok? No caso, para não dar o erro do nulo. Então, como que se ele passar aqui dentro, então eu tenho que fazer o retorno aqui, mudar para true, tá? Eu mudei o retorno aqui para true, quer dizer, passou, quer dizer que existe um cliente aqui no nosso data reader e eu vou fazer o return aqui depois. Retorno. Ok? Então é assim que vai funcionar. Bom, para a gente fazer a verificação, a gente faz assim. Eu pego de novo aqui o meu data reader, eu ponho assim, ó, se not is dbnull, então, né, se ele não vem nulo, né, um dbnull, aí ele executa a função que passa o nome. Aí eu faço com todos os outros campos aqui também. Se not is dbnull, então vamos pegar o campo número aqui também. Se not is dbnull, e pegar o telefone. Então eu estou testando todos os campos aqui. Pronto, testei todos os campos. O que eu tenho que fazer agora? Vamos testar se ele está voltando certinho aqui essas propriedades para mim com os códigos lá, tá? Então vamos voltar aqui no principal nosso aqui, que a gente está criando os testes aqui, né? Os testes de consulta. Vou vir no meu botão de teste aqui. A classe cliente e o parâmetro tem que ter normal. Então aqui eu vou pôr o parâmetro ID, tá? Vou pôr o parâmetro ID aqui, que eu quero o ID 1. Aí eu vou pôr select from CAD cliente where o campo que eu quero pesquisar lá, o ID, tiro o like, tira essas opções do like, igual arroba ID. Ok? Então é esse o valor. Aí a diferença, em vez de eu jogar aqui no dataset e preencher lá o data grid view, não vou precisar mais disso. É só chamar a função aqui que é a cliente, né? Cliente ponto novo, cadê a consulta? Novo cliente. Aqui, consulta data reader. O nosso SQL.
e o nosso par. Tá, como que ela volta um boolean aqui, a gente não precisa mexer, né? Ele aceita aqui, vou dar um break aqui e vamos executar para ver se ele está voltando aqui para a gente, tá? Eu vou clicar, vou entrar dentro da função, ele executou e entrou. Olha lá, ele pegou o nome, Márcio. Ele vai fazer uma vez só, por quê? Olha lá, como que o número é nulo, ó, eu digitei o número nulo, ele não deu erro. Ele verificou que era o DB null, né? E não entrou. O telefone também verificou que era o DB null e não entrou. Deu true, quer dizer que retornou lá para mim. Não fez mais nada, fechou o banco, ok? Retornou, voltou aqui para mim. Então, se eu pegar aqui no Watch, aqui onde que eu consigo ver as informações, se eu pegar lá a minha variável aqui, cliente, né? Que é o meu objeto cliente, e pegar o campo nome e dar enter aqui, olha lá, ele trouxe o nome aqui para mim, que está lá cadastrado no banco, ok? Então a nossa função está funcionando normalmente, tá? Então tá tudo ok com a função aqui. Bom, bacana, a gente terminou a nossa função. Então é dessa forma aqui que eu fiz aqui que a gente seleciona um cliente e manda lá direto na tela para preencher na consulta que eu quero preencher os dados do cliente. Por exemplo, aqui eu vou abrir o nosso formulário aqui. Deixa eu abrir aqui o CAD cliente. Quando eu quero consultar aqui o cliente, vim aqui digitar o ID1 e preencher os dados aqui do ID1, igual eu peguei nas caixas de texto aqui, é assim que eu faço. Então eu utilizo um data reader, que é para voltar um único dados para mim, e eu consigo selecionar, ler ele e trazer mais facilmente para mim essa informação. Claro que se eu não colocasse lá a opção do código 1, ele ia me trazer todos os dados. Aí eu ia ler várias vezes todos os dados e no caso ia ficar só o último dados aqui, porque eu não estava considerando vir mais de um resultado aqui para mim. Eu estou considerando vir apenas um resultado para mim, tá? Quando veio um resultado, eu preenchi aqui as minhas propriedades. Por isso que eu criei as propriedades aqui em cima de acordo com os campos da tabela do banco de dados, tá? Eu já sabia quais são os campos aqui, né? Então eu preenchi todos os campos e fiz a consulta aqui já preenchendo esses campos para eu pegar o valor lá na minha tela do cadastro de cliente no caso. Bom, então aqui a gente já terminou toda a parte de criação das classes. Agora a gente vai lá para fazer a manipulação já lá direto no cadastro de cliente aqui nessa tela. Então a gente vai começar a programar a tela do cadastro de cliente, mas a gente vai começar a fazer isso no próximo episódio, tá? E então esse episódio fica por aqui, né? Se você gostou, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos do nosso episódio aqui da nossa série de cadastro de cliente, ok? Até mais!